Bom dia, pessoal, né? Vamos iniciar a correção do exercício que foi deixado na última aula. Foi a página 82, né? Agora a gente está trabalhando com a parte de transformações no plano. Aí, a primeira questão pede, né? Considere os polígonos a seguir. Nós temos dois polígonos aí, né? Um laranja e um outro azul. E esses polígonos, desculpa. A gente viu, né, que eles são os formados por segmentos, né, de reta, e cada segmento tem suas extremidades, né, e cada extremidade na malha quadriculada, nesse plano cartesiano aí, tem um valor. Aí vamos para a pergunta. Letra A. Quais são as coordenadas do vértice do polígono representado em azul? Então, as coordenadas é aquele x e y, né? Aqueles pares ordenados que a gente viu nas últimas aulas, né? Então, deixa eu só tentar subir um pouquinho para poder a gente fazer juntos. Depois eu boto o resultado para vocês. Só um pouquinho. Então, pessoal, a gente, como disse, né? A gente vai ver esses pontinhos aqui, ó. Deixa eu só tocar pra ver se... Na verdade, é mais pra cima. Aqui, ó. Tá vendo esse ponto? Aqui, eu vou fazer um xizinho. Aqui, aqui, aqui e aqui, né? São as coordenadas que ele quer. Esses pontos, né? Onde os segmentos começam e terminam. Começa o próximo, termina o próximo. Aí vai assim por diante. Então, vamos começar por esse aqui, ó. Se você tentar chegar no eixo X, que as coordenadas, elas são formadas, né, ó, pela coordenada X, o eixo X, depois o eixo Y. É isso que ele quer. A gente vai colocar qual é o ponto? Qual é a coordenada X nesse ponto? Qual é a coordenada Y nesse ponto? E aí a gente, para encontrar a coordenada X, a gente desce. Para encontrar a coordenada Y, a gente vai para a esquerda. Então, eita, não ficou muito bom não, mas espera aí, deixa eu apagar aqui. A gente vai para a esquerda, tem que ser em cima da linha, viu, pessoal? Olha, é porque com o dedo fica complicado, mas dá para entender que ela tá indo para o 3, né? Então, começa sempre pelo X, depois o Y. Então, a primeira coordenada, então, vai ser o X. Eu desci, encontrei o número 2. E o Y, eu fui para a esquerda e encontrei o número 3. Pronto, a minha primeira coordenada. Agora, vamos, olha, para esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ao descer, eu vou encontrar o número 4. Então, a coordenada X é 4. Quando eu for para a esquerda, eu vou encontrar a coordenada Y. Quando eu vou para a esquerda, parece que eu tô com a mão meio desorientada. Mas é assim mesmo. Aí, quando eu vou para a esquerda, pessoal, veja, viu? Eu encontro que número 6. Foi mais para baixo um pouquinho por causa da... É complicado, mas espero que vocês entendam. Vamos continuar. Aí, ó, vamos descer, vamos encontrar esse X, ou esse ponto aí, né? Quando eu desço, aqui, ó. Oh, Jesus, abençoa. Quando eu desço, encontro o 6, não é? Então, vou fazer a próxima coordenada. Aqui é ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vou colocar aqui o 6, é o X. E quando você for pro lado, deixa eu tentar visualizar bem aqui, para onde eu tô indo, eu encontro o 4. Então, a coordenada Y é 4, coordenada X 6, coordenada Y 4. Se eu for continuar, vou encontrar esse daqui. Aí, se eu descer, eu encontro a coordenada X
8. E se eu for para o lado desse ponto aqui, ó, é porque tem outras linhazinhas, eu vou encontrar o número 6. Deixa eu apagar agora. Eita, não, tenho que apagar essa parte aqui. Deixa eu apagar essa aqui pra gente visualizar melhor, certo? Olha, pegar a canetinha novamente. Então, a gente tá nesse ponto aqui, né, ó. Então, ó, aqui é 8 e aqui é 6. X é 8 e Y é 6. Vamos apagar novamente pra gente fazer a última. A última resposta eu vou botar aqui do lado, só pra gente conferir depois com o slide, certo? A última é essa aqui. Então, começando aqui, o X é 8 e o Y, 3. Então, essas são as coordenadas do vértice do polígono representado em azul. Vamos lá ver a correção. Olha lá. 2, 3, 4, 6, 6, 4, 8, 6 e 8, 3. Vamos continuar. Aí tem a letra B. Aí eu peguei e botei a figura novamente. No caderno, vocês só precisam colocar a resposta, viu, pessoal? Não precisa desenhar nada. Tem no livro tudo para vocês acompanharem. Letra B. Qual foi o fator da ampliação do menor para o maior? Então, a gente estudou isso, né? Que a gente tem ampliação e redução, né? E todos eles têm um fator. Aí você vai ver. Quanto foi que aumentou? Quando tá na diagonal, né? Quando está... Deixa eu só... Primeiro, deixa eu crescer um pouquinho aqui para nos ajudar, né? Quando tá na diagonal, né? A gente não dá para contar direitinho os quadrinhos, mas a gente viu que para saber, quando a gente tem uma malha quadriculada, né? Pra gente saber quanto foi o fator, a gente tem que contar quantos quadrinhos tem. Para saber quanto foi que ampliou, se dobrou, se triplicou, né? Quando é ampliação, e redução, se foi reduzida a metade, se foi reduzida a 1/3, a 1/4 e assim por diante. Então, a gente vai ter que contar, né? Ele quer saber do menor para o maior. Se é do menor para o maior, era um pequeno e passou a ser grande. Então, ampliou. Então, vai ser uma ampliação de fator quanto? Vamos contar os quadrinhos, né? Então, olha, eu vou começar pela base desse nosso polígono. Se você for analisar, né? Quantos quadrinhos tem aqui embaixo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Aí eu venho aqui no meu laranja e vou contar também quanto tem na base desse meu polígono laranja. Aí, se vocês contarem comigo, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, pessoal, daqui pra cá, qual foi o fator? O que foi que aconteceu? Era 6, passou para 12. Foi uma ampliação de quantas vezes? Duplicou, né? Você fez isso, ó, você multiplicou por 2. 6 vezes 2, 12. Olha, aí agora se eu não pegasse a base, né? Se eu pegasse essa altura aqui, ó. Deixa eu pegar o lapisinho aqui. A caneta. Olha, se eu pegasse... Deixa eu apagar, pessoal, que fica melhor. Novamente, vamos lá. Se eu pegasse aqui, ó, esse lado, resolvesse pegar a altura do meu polígono aí, né? Aí tem 3 casinhas. 1, 2, 3. Eu ia ter que pegar a altura do polígono maior também para ver, né? Então, se você contar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6. Então, passou de 3 para 6. Então, o que foi que aconteceu também aí, nessa situação? Eu multipliquei por 2. Então, ele duplicou. Então, qual é o fator da ampliação do menor para o maior polígono? O fator é 2, porque tá vendo que a base multiplicou por 2, a altura, e todos esses outros, olha, vão multiplicar por 2. Olha, se você contar aqui, ó, aqui dá para contar 1, 2, 3, 4. Conte esse. 1, 2. Então, esse é 2 e esse é 4.
também duplicou. Vai ser para todos os lados. Todos os lados irão duplicar, certo, pessoal? Então, vamos continuar. Então, o fator será 2, né? Olha lá. Quinta questão. Descubra a transformação que você pode fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar seu tamanho. Aí, olha, pessoal, então, a gente tem que analisar, né? Nós sabemos que o plano cartesiano tem 4 quadrantes, né? Então, a gente vai ter que ver a transformação do quarto para o terceiro. Olha, eu peguei, fiz os quadrantes, né? Olha, deixa eu só revisar aqui, olha. Aqui é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, ele quer do quarto, ele quer que eu jogue esse polígono para cá. Eu faço a reflexão dele, certo? Então, deixa eu só apagar aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que mandar ele para cá. Olha, pessoal, quando a gente vai refletir, a distância é como se tivesse um espelho aqui, não é? Olha. Eu tô me olhando, o polígono tá se olhando no espelho. Aí, no espelho vai refletir uma imagem, né? Então, a distância do espelho para o polígono vai ser a mesma distância do espelho para onde vai começar a reprodução da minha imagem. Então, olha, quantos quadrinhos eu tenho daqui até chegar no ponto B? 2. Então, a reflexão desse meu polígono vai ter que ter um pontinho indo para o lado do terceiro quadrante, 2 quadrinhos, certo? Então, o primeiro ponto do meu polígono é esse aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa mais grossinha. Deixa eu apagar. Então, o primeiro ponto vai ser aqui, ó. Tá vendo? Mas ficou pior. Então, vai ser... Deixa eu tentar centralizar ao máximo. Ainda não mudou, meu filho? É essa que eu quero. Pronto, aí, certo? Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o próximo ponto. Olha. O próximo ponto, vamos lá pro ponto A. Aí, você vai procurar ver quantos quadrinhos tem. Ó. 1, 2, 3, 4. Ah, desculpa, esqueci uma coisinha aqui, pessoal. Se eu tô nesse ponto A, ou nesse ponto aqui, quem vai ser as coordenadas do vértice, né? Vou escolher aqui o ponto D. Ponto D. Aí, você vai fazer as coordenadas. A gente sabe que as coordenadas começam com o X, depois com o Y. Para encontrar o X, ó, como o X está aqui e o Y está aqui, para encontrar a coordenada X, a gente vai ter agora, ela tá lá em cima, né? Então, eu vou subir. Então, subindo, eu encontrei quem? Menos 2. E o Y, ele tá aqui, ó, né? Pertinho aqui, né? Então, indo para a esquerda, para a direita, a gente encontra ele, né? Então, indo para a direita, quem é que a gente vai encontrar? Menos 4. Olhe para esse B, que é a reflexão, né? Esse D, que é a reflexão desse ponto B. O B é 2 menos 4. Então, o menos 4 tá aqui, ó. E o menos 4 tá aqui também no B. Só que o D de dado é menos 2 menos 4. Então, o que foi que aconteceu? Olha, deixou de ser mais 2 para ser menos 2. Então, só fez a multiplicação, né, das coordenadas do eixo X por quem? Por menos 1. Isso, vamos confirmar para todos os outros pontos, né? Eu percebi que o menos 4 se repetiu e o 2 se transformou em menos 2. Então, só modificou a coordenada X. A Y continuou a mesma, ou seja, modificou como, professora? Deixou de ser positiva para ser negativa. Então, o que a gente fez? Multiplicou por menos 1.
Pronto, vamos para a próxima. Aí, aqui, né, a gente tava na letra A, vamos voltar. Na letra A, a gente viu que, ó, andou 4 quadrinhos para a esquerda. Então, a gente vai andar aqui 4 quadrinhos para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, cheguei nesse ponto aqui, ó. Deixa eu fazer um xizinho assim, certo? Então, quem são as coordenadas desse outro ponto? Eu vou colocar aqui, o X, eu tenho que subir, vou encontrar menos 4. E o Y eu tenho que vir para lá, para cá. Aí, vou encontrar para a direita, né? Menos 2. Aí, vamos comparar com o A. Vamos comparar. Quem era o valor de A? 4 para o X e menos 2 para o Y. Quem é o valor da sua reflexão? Menos 4 para o X e menos 2 para o Y. Tá vendo que aconteceu a mesma coisa? O Y continuou o mesmo e o X trocou o sinal, foi o oposto. Então, eu multipliquei por menos 1. Deixa eu apagar um pouco esses traços aqui. E aqui. Deixa eu fazer um pontinho melhor aqui. Então, olha, temos esse ponto. Esse. Agora, vamos ver o próximo. O próximo, a gente tem que, ó. Veja, eu posso ver aqui, ó. Eu desci 2 quadrinhos. Então, eu posso descer. Eu tenho que descer pro lado de lá, né? Descer 2 quadrinhos, ó. Certo? Esse aqui é como se eu subir 2 quadrinhos. E depois é só fechar. Então, o outro ponto tá aqui, ó. Então, quem é esse ponto? É o ponto F, vamos dizer. Quem é o X? Aí eu vou ter que subir. Vamos lá em cima. Menos 6, eu encontrei. E vamos para a direita. E vamos encontrar menos 4, certo? Menos 6 e menos 4. Vamos olhar, ó, o ponto F, ele é a reflexão do ponto C. Quem é o valor de X no C? 6. E no F? Menos 6. Trocou o sinal. Quem é o valor de Y no C? Menos 4. E o do Y no F? Continua sendo menos 4. Então, novamente, o que foi que aconteceu? Foi só o oposto do eixo X. Ou seja, nesse dever, né, nessa questão, para alterar, né, para o terceiro quadrante, é só a gente trocar, né, os pontos das coordenadas X, né, multiplicar por menos 1, certo? Deixa eu apagar aqui e vamos fazer aqui o resultado. Olha aí, né? Deixa eu só dar uma ampliadinha para a gente ver melhor aqui. Olha lá. 4 para a direita, 4 para a esquerda. 2 para a direita, 2 para a esquerda. Só que o 2 daqui era positivo e o 2 se tornou negativo. O 4 daqui era positivo e o 4 daqui ficou negativo. Olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, certo? Então, essa seria, né? O que que a gente ia fazer? Qual seria a resposta, né? Então, a gente vai multiplicar menos 1 a coordenada x dos vértices do polígono. Então, multiplicando por menos 1 a coordenada x, nós vamos conseguir fazer a reflexão. O desenho foi só para explicar, viu, pessoal? Porque a gente tem que analisar a situação do problema. Então, para isso, eu tive que pensar. Vamos lá, eu vou para o plano cartesiano para eu pensar o que é que vai acontecer. Na primeira, eu já consegui visualizar aqui o que aconteceu. O x multiplicou por menos 1. Eu só fiz as outras só para provar para vocês que todos os pontos vão ter a mesma a multiplicação da coordenada x por menos 1. Certo? Vamos continuar. Sétima questão. Qual dos retângulos a seguir pode ser uma ampliação ou redução de um retângulo desenhado nessa mesma malha quadriculada com os lados menores? Então, olha, ele diz assim, vai lhe dar um retângulo, né? Cujos lados o lado menor tem 18 quadrinhos. Esqueci dos quadrinhos. 18 lados de quadrinho. Não, é outra coisa, tá certo. E os lados maiores com medida de 24 lados de quadrinho.
Então, ele vai dar esse é o molde. Ele quer saber qual desses retângulos é a ampliação ou redução, né? Você vai ter que descobrir também se é ampliação ou redução de um quadrinho, de um retângulo, desculpa, que tenha 18 quadrinhos embaixo, né? Ou no lado, não sei. Por exemplo, vou fazer aqui. Se eu tivesse assim, ó. É como se tivesse 18 de um lado, no lado menor, e 24 no lado maior. Aí ele quer que a gente veja qual é o desses aí, ó, A, B, C ou D, que vai seguir essa mesma linha de raciocínio. Eita, Jesus. Ó, agora para voltar eu não consigo. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só tentar conseguir agora. Voltei tudo. Infelizmente eu não consigo ainda. Às vezes eu consigo, outras vezes não, né? Voltar esse desenho ou voltar ao slide, né? Então vamos lá. Então eu vou desenhar novamente aqui para vocês. Então, se eu tivesse um retângulo, eita, retângulo feio, Jesus. Se eu tivesse um retângulo, o lado menor teria 18 quadrinhos e o lado maior teria 24, certo? Aí, deixa eu só tentar crescer um pouquinho mais aqui. Vou baixar aqui. Olha, a gente vai ter que ter o fator. Tem que ter o fator de ampliação ou o fator de redução. Então, vamos começar analisando cada uma dessas figuras, né? Cada um desses retângulos. Então, aqui, ó, na letra A, veja quantos quadrinhos a gente tem aqui, ó, embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. 5. E aí, tem como a gente multiplicar algum fator para dar 24 ou 18? Não tem, né? Porque 5 vezes quem que vai dar 24? 5 vezes quem que vai dar 18? Então, não pode ser uma ampliação, né? Porque, por que vai ser ampliação também? Se o minha figura tem 5 de base e a outra não tem, é um número maior, então seria uma ampliação. Mas o que acontece? Não tem nenhum fator que multiplique para dar os lados dos quadrinhos, a quantidade de quadrinhos que tem nos lados do nosso retângulo que a gente está analisando. Então, descartado letra A, certo? Vamos para a letra B. Deixa eu apagar lá. Deixa eu apagar aqui. Letra B. Vamos para a letra B. Vamos contar quantos quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui tem 8. Agora, vamos ver. Veja, aqui é o lado menor. Então, o lado menor tem 6. O lado menor da gente tem quanto? Do que a gente quer analisar tem quanto? 18. Então, eu tenho que transformar de 6 para 18. Se eu tenho 6 e quero transformar em 18, o que é que eu vou fazer? Multiplicar por 3. Se eu tenho 8 agora, né, que é o lado maior do meu B, e eu quero ir para 24, quem é que na tabuada de 8 dá 24? Eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, eu consegui multiplicar os lados, né, por um fator. Quem é esse fator? 3. Então, o que foi que aconteceu? Foi uma ampliação ou uma redução? Uma ampliação, porque a minha figura... Espera ainda, viu? Deixa eu só analisar, porque o novo quadrinho deixa eu só ler aqui. Qual dos retângulos a seguir pode ser uma ampliação nessa? Não, então, se o meu quadrinho original, a gente tem que analisar isso assim também, ó. Ele tá falando desse quadrinho, então, passou desse quadrinho para esse. Se passou do meu, que ele disse, para o B,
Então, não foi uma ampliação, foi uma redução. Então, olha lá, o que foi que aconteceu? O retângulo B é uma redução do retângulo original, né? A gente nem precisa ir para as outras letras, porque a gente já achou a resposta. O retângulo B, ele foi reduzido para 6 e 8, né? Então, a gente viu que tem um fator, né? O fator é 3. E quando a gente multiplicou, né? Fez a multiplicação, não deformou, não sofreu deformação, como o A. O A não tinha nem como a gente multiplicar com nenhum número que desse 18 e 24. Se a gente fosse ver para os outros, também a gente vai ver que não dá também, viu, ó, pessoal? Só para a gente ver, eu vou ler, vou fazer a C. A C, a gente tem 4. O lado menor da gente aqui é 18. Tem algum número que você multiplica por 4 que dá 18? Não. Então, já descarto essa. Se a gente fosse pegar a letra D, quem é aqui? O lado menor é 3. O lado menor do retângulo original é 18. Teria, né? 3 vezes 6 daria 18. Mas vamos para a base desse nosso retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, pessoal, aqui é 6. Isso é o lado maior. O lado maior do meu retângulo original é quanto? 24. Ah, professor, olha, deu, olha, 6 vezes 4, 24. Foi mesmo, olha. Olhe por quem eu multipliquei o de cima, o menor, e olhe por quem eu multipliquei o maior. O menor foi multiplicado por 6 e o maior foi multiplicado por 4. Tem que ser pelo mesmo valor. Então, se não multiplicar pelo mesmo valor, não vai haver ampliação e redução, certo? Então, a resposta é letra B. E a gente termina a correção do nosso exercício. Bons estudos. Qualquer dúvida, me procura no privado. E até mais.